Razões trigonométricas. Muitas vezes nos deparamos com situações que despertam muita curiosidade acerca de suas criações. Um bom exemplo é a construção representada na figura abaixo. Como o carpinteiro mediu o comprimento das madeiras e a inclinação, o ângulo, que recurso ele utilizou? Na matemática, existe um recurso interessante que nos ajuda a calcular tanto os ângulos quanto as medidas. É a trigonometria no triângulo retângulo. A palavra trigonometria vem do grego e pode ser dividida em três partes. Trigonometria, ou seja, medida dos três ângulos. Nesta aula, veremos como encontrar lados e ângulos dos triângulos retângulos. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Observe como classificar os lados do triângulo retângulo de acordo com a posição do ângulo alfa. O ângulo alfa, esse lado, é o cateto oposto, é o que está longe do ângulo alfa. Cateto C, o cateto oposto. B, esse lado é o B, o cateto adjacente, é o que está perto do ângulo alfa. Cateto adjacente. E a hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo, chamado é o A, de hipotenusa. É o que é o maior lado e que está oposto ao ângulo de 90 graus. Está longe do ângulo de 90 graus. Então, hipotenusa, cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente ao ângulo alfa. Agora, as razões trigonométricas. Primeiro, seno de alfa é o cateto oposto a alfa, o C, cateto oposto, dividido pela hipotenusa A. Então, fica C sobre A, C dividido por A. Esse é o seno. Cosseno de alfa. Cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, que está perto. É o B, dividido pela hipotenusa A. Então, o cosseno é B sobre A. Tangente. Tangente do ângulo alfa é o cateto oposto a alfa, C, dividido pelo cateto adjacente a alfa, o B. Então, é C dividido por B. É a tangente. Observe agora como classificar os lados do triângulo retângulo de acordo com a posição do ângulo beta. O ângulo beta. C é o cateto adjacente, que está perto. B é o cateto oposto, que está longe ao ângulo, B. E a hipotenusa A. Então, o seno de beta é o cateto oposto a beta, que é o que está longe, o B, dividido pela hipotenusa A. Então, fica B dividido por A, B sobre A. Esse é o seno. Agora, o cosseno de beta, cateto adjacente a beta, que é o C, que está perto, dividido pela hipotenusa A. Então, ficou C sobre A, C dividido por A. Esse é o cosseno. A tangente de beta. Tangente é o cateto que está longe, oposto, B, dividido pelo cateto adjacente, C. Então, fica B dividido por C. Esse é a tangente de beta. Observações importantes. Primeira, tendo conhecimento do seno e do cosseno de um determinado ângulo, outra maneira prática de calcular a tangente é fazendo a divisão do seno pelo cosseno. Isto é, seja um ângulo alfa qualquer, temos que tangente de alfa é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, para achar a tangente, se tiver os dois, é só dividir seno pelo cosseno. Segunda observação. Você pode notar que seno de alfa é igual a cosseno de beta. Da mesma forma, seno de beta é igual a cosseno de alfa. Isso se deve ao fato dos ângulos alfa e beta serem complementares, ou seja, a soma dos ângulos é igual a 90 graus. Exemplo 1. Encontrar essas razões em nosso dia a dia é mais comum do que parece. No desenho abaixo, vemos um triângulo com suas medidas. Baseado nessas medidas, calcule as razões trigonométricas dos ângulos alfa e beta. Então, a hipotenusa é 5, esse cateto é 4 metros, e esse cateto 3 metros. E tem o ângulo alfa e o ângulo beta. Resolução. Observe que na figura a hipotenusa mede 5 e os catetos medem respectivamente 3 e 4.
Verifique ainda que o cateto oposto a um ângulo alfa, mede 4 metros. E o adjacente a alfa, 3 metros. Com relação ao ângulo beta, temos o inverso. Cateto oposto a beta é o 3 metros. E o adjacente a beta é 4 metros. Analisando a figura, basta aplicar a fórmula. Seno de alfa, cateto oposto 4, dividido pela hipotenusa 5. Então, ficou 4 quintos, 4 dividido por 5. Seno de alfa. Cosseno de alfa é o cateto que está perto, adjacente 3 dividido pela hipotenusa, 3 quintos. Tangente de alfa é o cateto oposto, 4 dividido pelo cateto que está perto, adjacente, 4 terços. Isso do ângulo alfa. Agora vamos ver do ângulo beta. Seno de beta, o cateto que está longe, oposto, dividido pela hipotenusa, 3 sobre 5, 3 quintos. Cosseno de beta é o cateto que está perto, 4 dividido pela hipotenusa, 4 quintos. Esse é o cosseno. Tangente de beta, o cateto que está longe, 3 dividido pelo cateto que está perto, 3 quartos. A tangente de beta, 3 quartos. Exemplo 2. No triângulo abaixo, vemos as seguintes medidas. X, o cateto X, e 50, o outro cateto, 50 centímetros. Então, calcule o valor de X, calcular o cateto X, dado tangente de 20 graus é igual a 0,37. Resolução. Como a tangente de um ângulo é dada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, teremos. Então, a tangente, é dada pela divisão, pela razão do cateto oposto 50 pelo x. Mas já temos a tangente de 20 graus, que é 0,7. Então, tangente de 20 graus é igual a x sobre 50. Substituindo a tangente de 20 graus por 0,37, teremos 0,37, que é o valor da tangente, já foi dado. Tangente de 20 graus é igual a x sobre 50. Deixa o x sozinho, o 50 vai para lá multiplicando o 0,37 vezes 50. Então, a medida do cateto x é 18,5 centímetros. Exemplo 3. Niemeyer foi um arquiteto que gostava muito de projetar prédios fora do comum. Por esse motivo, ele ficou mundialmente conhecido. A figura abaixo mostra uma de suas obras com as seguintes medidas. A hipotenusa y, esse cateto x e esse cateto 30 metros. E esse ângulo alfa. Mas considere os dados. Seno de alfa 0,8, cosseno de alfa 0,5 e tangente de alfa 1,7. Está pedindo para calcular o valor de x, desse cateto x e da hipotenusa y. Como temos o cateto adjacente ao ângulo alfa, vamos calcular a hipotenusa com a razão cosseno. Cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. Substituindo os valores dados, no exemplo, teremos o cosseno de alfa falou que é 0,5, O cateto adjacente a alfa é 30 dividido pela hipotenusa y. Então, o y vai para o outro lado multiplicando, 0,5 vezes y é igual a 30. Deixa o y sozinho, o 0,5 está multiplicando, vem para cá dividindo, 30 dividido por 0,5, então y é igual a 60 metros. Então, a hipotenusa mede 60 metros. Agora, sabemos o valor da hipotenusa. Podemos utilizar a razão seno para calcular o lado x, que é oposto ao ângulo alfa. Seno de alfa é igual a cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Substituindo os valores dados, teremos o seno de alfa é 0,8. E o cateto oposto ao ângulo alfa é x. A hipotenusa nós encontramos 60. Deixa o x sozinho, o 60 vai para o outro lado multiplicando, 0,8 vezes 60. Então, x é igual a 48 metros.